Construct Productions. Hey. Olá, coleguinhas! Hoje vamos falar sobre o ciclo do enxofre. Eu sou o Gustavo. Isabela. E eu, Marcos Paulo. O enxofre é o terceiro elemento mais abundante entre os minerais, um sólido amarelo e de odor característico, que ocorre isolado na natureza. Ocorre em depósitos vulcânicos, principalmente na ilha italiana da Cilícia e no Japão, ou em depósitos sedimentares, principalmente ao longo da costa do sul dos Estados Unidos da América, especialmente na região do Texas, em combustíveis fósseis como o carvão, o petróleo, o gás natural e certos minerais que contêm compostos sulfúricos, ou seja, misturas de enxofre com outros elementos, e também no solo. O homem pré-histórico já o usava para fazer pinturas nas cavernas e foi também uma das primeiras substâncias a serem usadas como medicamento. O ecossistema, de uma forma geral, não necessita tanto de enxofre como de nitrogênio e fósforo, mas interfere diretamente quando se forma sulfeto de ferro nos sedimentos, ou quando o fósforo é convertido da forma insolúvel à forma solúvel, sendo que essa forma pode ser assim assimilada pelos organismos vivos. Esse fato evidencia como um ciclo pode interagir com o outro e ilustra muito bem o fato de que, havendo um desequilíbrio em um ciclo, fatalmente esse desequilíbrio se estenderá aos ciclos. Se o equilíbrio desse ecossistema por algum motivo se altera, essas mudanças serão sentidas por todos os organismos. Mas o que é o ciclo do enxofre, então? O enxofre é reciclado pelo ecossistema sempre que um animal ou planta morre. Durante a decomposição, os sulfatos combinados com água são absorvidos pelas raízes de plantas. Já os outros obtêm um enxofre comendo outros animais e ou vegetais. Então agora vamos às etapas do ciclo. Etapa 1. As plantas absorvem compostos contendo enxofre além dos sulfatos. Etapa 2. Na produção de aminoácidos das plantas, o hidrogênio substitui o oxigênio na composição dos sulfatos. Etapa 3. Os seres vivos se alimentam das plantas. Etapa 4. Os micro-organismos decompõem os aminoácidos que contêm enxofre nos restos de animais e plantas, criando sulfito de hidrogênio. Etapa 5. O enxofre é extraído do sulfito por bactérias e micro-organismos. Etapa 6. Sulfatos são produzidos pela ação de micro-organismos na combinação do enxofre com o oxigênio. Mas galera, o que isso influencia na minha vida? Calma. Para que você entenda, vamos precisar voltar na história um pouquinho. Desde os tempos mais remotos, o homem costuma lançar seus detritos nos cursos d'água. Isso não era um problema, já que os rios, lagos e oceano têm poder de autolimpeza. Porém, com a industrialização, a situação começou a sofrer profundas alterações. O efeito estufa era, na verdade, componente normal antes da Revolução Industrial e foi responsável por parte do aquecimento ambiental, antes que a atividade industrial começasse a intensificá-lo. Naquela época, o vapor d'água era responsável pela maior parte do efeito estufa. Galera, essa parte eu explico. A Revolução Industrial teve início na Grã-Bretanha por volta de 1760. Neste momento, vários acontecimentos como o crescimento da burguesia, desenvolvimento de áreas urbanas e etc., fez a produção em massa ganhar força, deixando para trás o modo de produção agrícola e manual. Pela primeira vez na história, com o auxílio da ação humana, máquinas passaram a gerar produtos. Além da intensificação do efeito estufa pelo aumento de CO2, outros gases têm aumentado de forma significativa na atmosfera, dentre os quais está o enxofre. Esses gases juntos contribuem para o aumento do efeito estufa quase tanto quanto a evolução de CO2. A tecnologia industrial tem se tornado mais promissora à medida que o tempo avança. E quanto mais promissora ela se torna, mais gastos são exigidos e, consequentemente, esses gastos não se aplicam apenas ao dinheiro, mas também ao meio ambiente. O cenário atual que podemos observar é repleto de emissões de gases e precária em preocupação com seus efeitos. A produção em larga escala adotada por muitas indústrias afetam consideravelmente o meio ambiente. Entre os países mais emissores e menos preocupados estão Japão, Rússia, Índia, Estados Unidos e China. Atualmente, após o Protocolo de Kyoto, possuímos mudanças que promovem pesquisas, desenvolvimento e o aumento do uso de formas novas e renováveis de energia. Mas será que os países realmente se comprometeram a reduzir a emissão de gases? E é aí que influencia na sua vida.
O excesso de enxofre no ecossistema causa o fenômeno de chuvas ácidas, que danificam as folhas, construções, lagos e a produção agrícola, além de afetar a qualidade do ar, podendo ser prejudicial às pessoas em condições especiais ou vulneráveis. A formação de aerosóis podem ocasionar variações climáticas por dispersão da radiação solar, mudanças leves na constituição da atmosfera através da transformação do dióxido de enxofre para sulfato particulado. Mas galera, mesmo sabendo disso tudo, ninguém nem liga. Mas será que não existe nem sequer uma pessoa que se importe? Ei, pelo que eu pesquisei, hoje em dia existe muita preocupação com a regulamentação dos níveis de poluição. E existem diversas legislações relacionadas à poluição atmosférica, como a Lei do Ar Limpo. Essa lei regulamentou as regras para a redução das emissões de gases tóxicos por usinas movidas a combustíveis fósseis, entre diversas outras fontes industriais. A queima de combustíveis fósseis aumentam o teor de dióxido de enxofre e, consequentemente, a chuva ácida. Entretanto, alguns equipamentos são utilizados para o controle de poluição do ar, como catalisadores utilizados em veículos e os lavadores de gás, entre eles adsorventes, absorventes, incineradores de gás catalíticos, entre outros. No ano de 2016, a Organização Marítima Internacional confirmou que o transporte marítimo irá reduzir o teor de enxofre nos combustíveis utilizados em navios, e estimam que a participação dos navios com a poluição deve cair de 5% para 1,5% a partir de 1º de janeiro de 2020. E foi adotado com caráter obrigatório e igual para os navios de todos os países que integram a Organização das Nações Unidas. Tomara que isso dê certo. Eu conto com vocês, galera.